Olá, meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Laboratório do Livro. E esta semana não é um livro que eu vos trago como sugestão de leitura, mas sim uma revista. É a revista da APIR, a Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, intitulada de Nefrâmia, que já fez mais de 40 anos, aliás, faz este mês 41 anos e vai já em mais de 200 edições. É uma revista para a qual eu tenho colaborado periodicamente, desde os meus 15 anos, com artigos dos mais variados assuntos e que, por acaso, colaborei com um dos artigos para esta edição, mas não foi o meu artigo que eu selecionei para vos trazer hoje. Foi sim um artigo da responsável pela revista, Cláudia Batista, que é uma entrevista ao Dr. Igor Nikolaevich Rodin, um médico nefrologista na Ucrânia, e que eu vos vou passar a ler já a seguir. E então, eu vou-vos passar a ler aqui o Dr. Igor Nikolaevich, entrevistado pela nossa Cláudia Batista, médico nefrologista na Ucrânia. Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. E eu tento curar os corpos e as almas das pessoas. Igor Nikolaevich Rodin. E esta entrevista intitula-se A Entrevista que Nunca Aconteceu. A 24 de fevereiro de 2022, aconteceu na Europa o inimaginável. A Ucrânia foi invadida pela Rússia e os europeus acordaram com a notícia de que começou uma nova guerra. Preocupados com os nossos colegas insuficientes renais ucranianos, tentámos encetar contactos com clínicas, médicos, hospitais e outras autoridades de saúde daquele país, de modo a apurar como estavam a correr as coisas e quais eram as necessidades. Obtivemos apenas uma resposta, a do Dr. Igor Nikolaevich Rodin, médico responsável por uma clínica de hemodiálise em Kiev. Trocámos alguns e-mails com ele, recebemos informações e combinamos uma entrevista. Porém, no dia 28 de fevereiro, as comunicações foram interrompidas. Não sabemos o que aconteceu, apenas que o nosso entrevistado deixou de responder. Não quisemos deixar de honrar a nossa promessa de sensibilizar o mundo para a fragilidade agravada dos doentes renais num cenário de guerra e por isso construímos este texto com declarações reais, porém retiradas das conversas escritas com o Dr. Igor. Chamemos-lhe assim a entrevista que nunca aconteceu. Pergunta: como é que estão a decorrer os tratamentos de hemodiálise na sua clínica durante este período de guerra? Resposta: a situação em Kiev é tensa. Ouvimos explosões e rajadas automáticas de tempos a tempos. Mas vamos trabalhando. No total, temos 65 pacientes em tratamento de hemodiálise no nosso centro. Hoje faço contas de ir trabalhar e no fim de recolher obrigatório, irei até à clínica. Planeamos conseguir realizar entre 25 a 30 tratamentos. Se tudo correr bem, enviarei um vídeo sobre o trabalho do nosso centro. O vídeo chegou a ser enviado. Pergunta: e conseguem fazer o vosso trabalho? Resposta: estamos assustados com os bombardeamentos em Kiev, mas continuamos a trabalhar. Pergunta: as pessoas têm comparecido aos tratamentos? Resposta: ontem estávamos à espera de 26 e apareceram 15 pessoas.
Não sei o que se terá passado para não virem. Pergunta: o que é que falta? Resposta: não temos consumíveis de diálise suficientes, como fluidos de diálise, dialisadores, linhas de diálise, entre outros, mas os nossos fornecedores têm feito promessas de nos continuar a abastecer. Pergunta: como é que um autor de 3 invenções, de mais de 180 trabalhos científicos, membro da Associação de Nefrologistas da Ucrânia e da Associação Americana de Nefrologistas, se torna poeta? Resposta: não sou poeta. Escrevo poesia por vezes. Algumas vezes escrevo sobre a Ucrânia, porém em língua russa. Vou dar-lhe o link onde poderá ler esses poemas. Pergunta: gostaríamos de manifestar a nossa solidariedade para convosco e para com o povo da Ucrânia. Agradecemos por não ter desistido do seu trabalho e por optar por continuar a ajudar aqueles que precisam tanto de si. Resposta: muito obrigada eu pelo vosso apoio. Calcula-se que existam cerca de 10.000 pessoas na Ucrânia dependentes de tratamento dialítico e a guerra só veio agravar uma situação já de si muito frágil. Desde sempre que o tratamento da doença renal crónica é precário na Ucrânia, classificada como o país onde menos se recorre à hemodiálise para tratar quem padece desta enfermidade. Numa guerra, são sempre os mais frágeis, os que mais dificuldades passam, e os doentes renais, hemodializados e transplantados estão nesse grupo. E vou-vos ler aqui um poema que já depois de ter parado de comunicar connosco, no dia 3 de março, o Dr. Igor publicou este poema na rede social dele. Fica aqui a nossa tradução livre do mesmo. Tudo o que está na escuridão. Tudo está na escuridão, como um pesadelo deitado na lama, na escuridão. De repente acordei, almas de veneno que à luz de Deus fluem como um rio. A guerra aconteceu. Horror! Povos irmãos num combate. Tudo está na escuridão, como um pesadelo deitado na lama, na escuridão. De repente acordei, almas de veneno que à luz de Deus fluem como um rio. A guerra aconteceu. Horror! Povos irmãos num combate mortal. Vergonha da Rússia, que se torna num pária do mundo. Vai derramando sangue, e a Ucrânia, uma irmã de luz, enfrenta a rajada de fogo com o peito, dor e amor não correspondido. Ó mundo, protege a vida amando. Ó Deus, providência, dá-me forças para superar isto, que as lágrimas de tristeza, o fio da morte, sejam novamente alegria, virem vida. Da autoria do Dr. Igor Nikolaevich. É assim, com este poema dele, que eu termino a minha apresentação e a sugestão de leitura para a semana. Espero que tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo Laboratório do Livro.